Opa, todo mundo no chão aí, ó. Corre não, deita no chão, no chão. Cadê os outros aí? No chão, deita ele, rapaz. Não faz isso não, moço. Não faz isso não, moço. It is the front line of the world's most dangerous battle. Obviously, this involves the entire Earth. There are dire consequences to this. Thousands of fires raging across Brazil. The Amazon rainforest is taking a beating. Deforestation rates have nearly doubled. One report claims that the equivalent of 3 soccer fields are being deforested every minute in the Amazon. The people who feel the impacts directly are local indigenous communities. As the world reacts to the Amazon's destruction, indigenous Brazilians are on the front lines of the fight to save their land. We just landed in Imperatriz, which is a city right on the outskirts of the Amazon. Now we have a 6-hour car journey, and that just gets us right up to the edge of the forest. This tribe we're visiting, called the Guajajara, say they are under assault by illegal loggers. Their ancestral homeland lies on the eastern tip of the Amazon, an island of green surrounded by a sea of deforestation. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. The Guajajara say the devastation has escalated since the election of far-right President Jair Bolsonaro, known as the Trump of the tropics, who has openly called for developing the Amazon. Hoje não fala nossa língua, não tem dinheiro, é pobre coitado, então quem tem que ser integrado à sociedade. In response, the tribe is doing something extremely rare and extraordinarily dangerous, tracking down and apprehending illegal loggers. After driving for several hours, we're now crossing into indigenous territory. About 20 miles ahead here, we're going to have our first meeting with a group called the Guardians of the Forest. As night falls, we meet the leader of what is essentially an indigenous paramilitary group. His name is Laércio Guajajara. Com segurança a mais, né, que eu vou de moto. He's agreed to let us embed with his troops as they launch an extended patrol through the jungle. Vamos lá seguir a viagem, né, pessoal? Vamos lá, né? Eu não penso de nós perder, né, essa guerra que nós estamos travando. Existe neles, quer realmente destruir nossa terra. E aquilo me dá uma raiva muito grande, né? Consegue uma draga aí, uma espingarda de alguém. Esse é o guerreiro aí, ó. Ah não, ele louco. O maluquinho tá indo aqui, mas eu aqui, ó. E outros aí, estão todo mundo carregado aí, então. Nós tem arco, nós tem flecha, tem burdunos, né? Que é nossa arma que a gente se defende, mas já que nós pode ter acesso à arma que o branco usa, né? It's now 4 in the morning. We've been traveling slowly, picking up members of the Guardians as we go. And now we apparently have a full complement, north of 20. And they're about to launch a dangerous mission. Daqui a gente vai direto lá no ponto onde os madeireiros entram, né, na estrada.
A gente vai direto lá para fechar a entrada deles, onde eles entram e saem com a madeira, né? You guys have a lot of weapons, but these men may be heavily armed too. Do you get nervous before you do this? Sim, a gente fica muito preocupado, né? Que a gente não quer chegar a ter um conflito armado com eles, né? Mas para prevenir também a segurança de cada um dos guerreiros, né? A gente tem que ir preparado para tudo. Nós precisamos dessa floresta em pé. Over the past 2 decades, more than 80 Guajajara have been killed defending their land. Ou então, para mim, essas nossas terras ajudam nós, ao mesmo tempo serve para o mundo inteiro, para todo mundo que vive aqui nesse planeta. We are here. So we're going to drive all the way up here and then in here, and the loggers are in here? Yeah. I'm getting a briefing from Carlos Quintana, who's a former federal law enforcement official who now volunteers to help the Guardians, in part by using satellite imagery to track down the illegal loggers, or as tribe members call them, invaders. And this is the heavy logging right now, Chivo? Yes. E a gente tem que ter calma também na hora de procurar, mas tem dezenas, às vezes centenas de entradas, né? A gente tem que entrar em cada um, às vezes é cansativo e tudo. Quem avistar, avisa aqui, no rádio. Ok. É sinal que tem muito madeireiro aqui, ó, andando aqui nessa estrada. We've stopped here because they say they see truck tracks, fresh tire tracks from a large truck that's gone in this way toward the indigenous territory. Conversar com o cara lá, com o dono da casa lá. Just before dawn, fresh intelligence leads us to this tiny indigenous village. Under Brazilian law, tribes do have a legal right to patrol their own land. But for this mission, the Guajajara have decided to bring along an agent from FUNAI, the Bureau of Indigenous Affairs. Guerreiro, FUNAI, abre a porta. With no answer, the Guardians move on to the next house. They're interrogating the chief in this little village here. The suspicion is that these tribe members may be conspiring or cooperating with the illegal loggers to let them onto the land. E aí, assim, se o senhor tiver alguma informação que o senhor já quiser falar agora é melhor, porque depois, assim, se a gente constatar alguma coisa e o pessoal lá cantar que o senhor tem algum envolvimento, pode ficar ruim pro senhor. Tá certo, aí eu dou formação e faz tempo que eu tô aqui, E exatamente isso aí mesmo, isso aí So this guy is the chief, and he's basically diming out the other families over here, saying that they let the loggers in. Nós tem apoio aqui, cacique. Nós, os guerreiros, nós tem apoio de vocês, porque se nós tiver, nós vamos fazer um trabalho aqui bem feito. A gente vai monitorar até no final das estradas que tiver aqui, nós queremos botar esses caras aí tudo para sair daqui de dentro. Eu fico muito agradecido. As the sun comes up, the Guardians walk over to the families who the chief accuses of helping the loggers. Vai responder. Então, assim, tá na frente da aldeia de vocês, tem um mapeamento. Tem foto, tem as imagens de satélite, né? A imagem de satélite, porque ela mostra onde é que tirou as árvores, mostra o caminho. Por quê? Porque é evidência, tem provas. Você acha que você negar agora na frente de uma autoridade aqui é correto? Prova que vem madeira, é? A prova de que
A madeira está saindo aqui. São Paulo, Rio de Janeiro. É doido que começa a mexer a madeira aqui, é nós todos aqui. Todinho, vocês? Todinho. Não tô ligando. A madeira aqui é todos. With the villagers claiming not to know where the illegal loggers are, Laercio tells us that the next step is for the Guardians to head up into the forest to see for themselves. The Guardians are up against powerful interests. First, the loggers come in and cut down all of the valuable trees. Then the land is burned and turned into cattle pasture. 80% of the deforestation in the Amazon is the result of the cattle industry. Scientists say the Amazon may be at a crucial tipping point where instead of mitigating climate change, it may begin to exacerbate it. O sol está muito fundo aqui pro último carro, hein? Espera aí os carros aqui, ó. Fly is helping me hang my hammock. After patrolling all night, it's time to take a rest, and there's no Motel 6 out here, so the way to do it is to put up some hammocks. Boa, papai. These are not the accommodations that I'm used to, but when in Rome. Our rest is interrupted by two men on a motorcycle who aren't supposed to be here. The men claim to be simply hunting for food. With no proof of illegality, Laercio lets them go. Aí, às vezes, quando a gente se depara com os invasores, a gente lembra de tudo isso, né? Lembra das invasões, da destruição, lembra da causa da morte dos parentes, né, que já morreram através de madeireiros. E aquilo me dá uma raiva muito grande, né? Tem momento que eu faço besteira, né, que a raiva é tanto que me dá umas explosões de ódio, né? Quando eu fui crescendo, a invasão foi empurrando nossa floresta, destruindo, empurrando, empurrando. Né, que eles invadiram, né? E estão aqui dentro até hoje. A gente percebe que aqui dentro do nosso território é tudo verde. Aí aqui nós percebemos a área dos brancos, aquela área lá onde está todo sem floresta, só capim pra gado, né? More than a third of the Guajajara's once sprawling homeland has now been deforested. And Laercio says that under President Bolsonaro, the pace of these land grabs has increased. Ele pode desenvolver o país, mas sem precisar mexer nas terras indígenas. Nasci aqui nessa aldeia, né? Cresci aqui, tô já amadurecendo aqui também, né? Quando eu tô aqui em casa, eu tô livre, né? E aqui é minha casinha simples,
7 metros de altura, 1.500 palhas que tem aqui. E aqui tem minha parente aqui, minha prima se preparando para ir para a festa cultural que vai acontecer hoje, né? Outra guerreirinha também que está aqui. Talvez, né, se nós proteger essa terra totalmente, ela vai ter um futuro bom para ela com a terra protegida. The tribe has a selective relationship with modernity. Laercio's traditional house has a satellite dish and Wi-Fi. On their land, however, lives another small tribe called the Awa, who've had no contact with the outside world other than this reported sighting captured last year by a member of the Guajajara. Que atua aqui em proteção da terra, né, na defesa dos Guajajara e dos parentes Auaguajá que estão aqui em isolamento. E na proteção da terra eu estou defendendo eles, e não só eles, né, que eles precisam muito mais ainda do que nós todos aqui, né. Antes, no início, minha família não queria, né, que eu fizesse isso, esse tipo de trabalho de proteção territorial. Mesmo aqui dentro da minha casa, que eles poderiam invadir minha aldeia e me matarem aqui dentro, se fosse preciso, né. Porque é que nem acontece hoje, né, ia ter pistoleiros atrás de mim para querer me matar eu. Eu tenho muito orgulho do seu marido, mas você não tem medo? Não, no fundo, a gente tem aquela, né, porque é muito arriscado, é muito sério, né, lá fora. Paulo Guajajara is Laercio's deputy and second in command of the Guardians. Toda vez tem que ter um grupo de guerreiros olhando ao redor da terra agora. Aí todo mundo se reunir, conversar e concordar todo mundo. O invasor não entrar assim. Tem muita gente que já me jurou de matar. E tem gente mais querendo me matar também, só porque eu sou guerreiro mesmo da terra, só por cá, só por isso mesmo. Vou lá no brejo tirar uns tibum. Boa, papai. Mesmo eu estando aqui, ainda não tenho aquela total liberdade também, né? Você nunca anda sem estar armado? Nunca. O cara tem que me defender de qualquer jeito, porque eu não quero morrer também, né? Eu quero ver sair daqui tudo mulherzona grande, né? Bem, com filho, com neto, quem sabe, né? É isso, é o nosso futuro aqui que vai... Night 2 and the Guardians are on the move again. They've received a tip just hours ago that illegal loggers are operating right over here, and they're going to check it out. After failing to find loggers in the last location, they believe this lead is more solid, and there is a nervous energy in the air. Não é porque nós quer andar desse jeito, entendeu? A gente é obrigado, nós somos obrigados a viver, entendeu? Porque nós não temos mais outro lugar, entendeu? Nós não temos mais outra floresta, nós não temos mais outra terra indígena araribóia para nós, entendeu? Nós damos nossas vidas, nós somos assassinados, entendeu? Sério? Isso machuca demais a gente, entendeu? Nós fica triste saber que nós estamos sendo matados pelo que é nosso, entendeu? Para ser tomada nossas terras. Você está vendo, vocês sabem, entendeu? E a gente vai dar nossas vidas também, para fortalecer, entendeu? Deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nova geração que está vindo aí, entendeu? Ok?
One of the reasons they say they have to operate in the middle of the night is that if they ran this convoy during the day, they say it's possible that one of their fellow tribe members might tip off the so-called invaders. That's the kind of corruption that runs rampant here. We've just pulled up on a village where the Guardians have been told that 2 outsiders were recently hired to guard an illegal logging operation. Laercio is wearing a body camera. Tem criança aqui, tem? Tem criancinha deitada? Pois vocês saem pra fora, lá pra frente do carro ali, ó. Vão lá pra frente do carro, todos os dois. Agora. De onde é que vocês são? Vamos daqui do... O que vocês estão fazendo aqui? Tem autorização? O que vocês estão fazendo aqui, hein? Não estamos no negócio de corrida. Senta no chão, vocês dois aí agora. Senta, senta, senta. E se vocês mentirem aqui, vocês vão apanhar por todo mundo. Não tô mentindo mais. De quem aquelas estacas? Não sei se é de ninguém. Tu não sabe, tu sabe. Bora. Quanto tempo que tu tá aqui dentro dessa aldeia? Eu cheguei hoje. Que hoje? Hoje eu vim pra levar minha moto. Bora, amor, fala. Eu não vou te perguntar mais não. This is the first time we've seen the Guardians get this rough. These 2 young men who they found outside this building are delivering shifting stories, at first saying they had nothing to do with the logging operation here, and then saying they were forced to work by the boss. Apparently the boss is asleep inside this house. But all we find is a terrified indigenous mother. Não fica com medo não, guerreiro. Nós não somos bandidos não, né? Vamos fazer mal às senhoras, né, com as crianças. She admits her family accepts small amounts of money from the loggers to look the other way. Does it make you sad to see members of your tribe working with people who are destroying the land? Aí eu fico triste porque ele não entende também, né, o que ele está fazendo. Pegando mixaria, né, pouco recurso. E só eles enricando e eles cada vez mais pobres. Só destruição para nós, pobreza, enquanto eles estão enricando. You got a little rough with these young men over here. What was your thinking there? É por isso que eu fiquei com raiva, que eu achei que eles estavam mentindo. Que nem sempre eles fazem, mente mesmo. Não pode estar fazendo, mas eles negam sempre. One of the men admits he is lying and hands over his phone to the Guardians. On it, they find this: videos and pictures that provide clear evidence of illegal logging. The Guardians are now ready to drive up into the woods and confront the rest of the loggers. But first, sleep. Responsabilidade no sério. E aquele que entrar qualquer caraíl é pra ir pra mão, viu, chefe? Viu, guerreirinho? É onde que é pra dar pros caras. Não importa quem seja. Tem cuidado lá, porque sabe como é que é, né? Os caras estão armados lá, entendeu? Mas tudo vai dar certo aí. É nós, guerreiro. Essa boa sorte pra turma aí, da raça. Todo mundo voltar inteiro pra casa, né? Todo mundo voltar sossegado pra nossas casas, fé em Deus aí, galera, né não? Last night, they busted the lower level folks involved with this illegal logging operation. Now they're going up this path where the actual illegal loggers will be at work, and they're fully expecting these men to be armed. Among the people leading the charge, Paulo, Laercio's number 2. On motorcycles at the front of the pack, Laercio and, it turns out, one of the guards who was apprehended last night. Vai na frente com ele, cara, pouquinho. Pode descer devagarzinho, vamos te seguir aí. Now he's an informant, leading the caravan to his fellow loggers.
A ideia é para eles no rádio ouvir. Nós estamos subindo já o morro aqui, esperar vocês lá em cima. The informant tells Paulo we're getting close. Lá tem um ramal igual, tem que vai para cá, né? E esse que entrou para cá, não foi? He explains there are multiple logger camps here, so the Guardians fan out. Paulo leads the larger group, while Laercio runs point in a smaller unit. O rastro do cara aí, ó. O rastro do cara. Entrada de madeireiro. É madeira derrubada ali. Olha o tamanho aqui, ó. Laercio sees something through the trees. Barco dos madeireiros. A comida dos madeireiros. Prepara-se o rastro deles, não passam por ali na estrada. Os caras estão dando nós aqui. Deita no chão, deita. Bora, olha pro chão. Fala baixo que não, baixo. Vira a cara. Vira a cara, fala, vira a cara. Deita pra lá, olha pro chão, porra. Bora, deita com a cara pro chão. Senão tu vai pegar um pipom. Bora, deita. Tem mais alguém? Cadê o teu companheiro? Tem outro correu. Outro correu? Tinha outro correu. O nome dele, fica de olho nele. Vou chamar os outros, esse polícia ali. Traz ele. Deixa ele aí. Bora até ali no bar. Ei, a gente aprendeu, um saiu no barraco, vamos, peguemos lá, prisioneiro. Vamos. Okay, so Laercio is telling us they have a prisoner. He's got his hand on his pistol, another hand on a machete. We have no idea what we're getting into. O prisioneiro madeireiro. Aqui é o acampamento deles, They're marching this prisoner deeper into the forest. They're making the prisoner call out to his colleagues. Senta aqui. Pode filmar aí da cara dele aqui, ó. Tira a mão, abaixa a mão. Madeireiro foi pego em flagrante aqui, ó, dentro da reserva indígena. Eu tô com 3 dias aqui que cheguei aqui. Cala, ninguém tá te perguntando nada. Tá entendendo? Só de tu tá aqui dentro da nossa terra, tu já tá invadindo. E destruindo a nossa terra, guerreiro. Que é isso? Tu não tem vergonha na tua cara, não? É só não vir mais hein? Agora. Que não vem mais o quê, p***? A conversa de vocês tudo é a mesma conversa. Tu vai pagar por quem tá vendendo aqui e comprando, tu tá entendendo? Se tu não dizer quem é o comprador e quem é o vendedor, tu vai pagar por todos eles. Papai, eu não sei. Opa, que não sei o que, fala logo. Que 3 dias? Fala, p***. As they interrogate their prisoner, it's pretty obvious there are a lot of other people here. This is not the only guy at this camp. I mean, this food is boiling as we speak.
Through the woods, Paulo's search party sees something. Opa, todo mundo no chão aí, ó. Chão. Calma aí. Corre não, deita no chão. Cadê os outros aí? No chão, deita ele, rapaz. Cadê? Não faça isso não. Eu tô aqui perto aí. Não, eu não sei quantos metros. Já baixa a mão. Fala, amor. Quantos metros? Mas não tô roubando ninguém. Vamos pro ração, olha. Vamos arrastar aí. Não, moço. Amarra o cara aí. Quem tá falando, amarra o cara. Não, só vamos aí pra dentro. Não, não tô pra ali, moço. Quantas pessoas pra cá? Tem 2, 3. 3? É. Tem espingarda? Só tem um que tem. A vossa né, é perto, pode ir. É perto. Fearing an ambush by the other loggers still out there, Paulo's unit tries to find them first. Corre não. Para. Chão. Cadê os outros? Não, só tá eu pra ali. Tem barraca aí? Eu sou... Reagir, deu uma desvalorização, tá aí. Vocês não fiquem saliência, entendeu? Provocando ninguém. Tá bom. Principalmente não tentar fugir, né? Porque isso aí é uma coisa que ninguém aceita, né? E aí a gente perde o controle dos guerreiros aí. All told, the Guardians capture 7 loggers. Proof of the men's activities are scattered across the campsites. Material de motosserra, de cortar árvore. Isso aqui que racha a madeira, coloca na madeira e bate com ferro aqui, ó. Pá, tela. Even notes on how much they cut down and profits made. This wood goes to local cattle ranchers who build fences around their area, and they're selling the stakes for those fences. And then it even shows right here how much money they're making. Are the police going to come and help you with this? Eu não vou esperar por FUNAI nem por Polícia Federal. É nós. Tanto de poluição que vocês deixam sacola ver aqui para matar os bichos. Não tem vergonha disso não. Ele mesmo vai queimar o barraco dele. Vem cá. Não tá queimar nada. Não, então... Nas mães. Deixa eu chegar na vareda lá. Cadê a gasolina? Tem isolado aqui dentro dessa área que precisa dessa floresta em pé para ele sobreviver. Não entende o que é crime, moço. Não entende. Eu quero morrer se eu ainda pisar aqui dentro desse lugar. Vocês falam isso. Por a primeira e a derradeira, não tem que dizer? Por a primeira e a derradeira, essa aqui fica... Why did you agree to do this work? Precisão só. Why did you need to do it? Hoje não tem outra profissão, não tem nada, nem onde cair morto aí. Eu não tenho nada, nem onde cair morto aí. O único jeito é caçar meio de viver. É isso. Were you shocked when you saw these masked indigenous people raiding your camp? Fiquei desesperado. Pra mim ali eu ia levar um tiro no meio dos peitos.
These are low-level people you're dealing with here. How do you go after the bosses? A gente tenta o máximo de chegar, mas só que é muito difícil a gente chegar nos patrões deles. If President Bolsonaro could see this scene right here, what would you want to say to him? Acho que o Bolsonaro tem que ver isso, quem é o verdadeiro bandido. Se ele apoia esse tipo de coisa dentro da floresta, ele é igual esses aqui, ó. É uma pena ver essa madeira queimando, né? Mas nós não podemos fazer nada, né? Porque se nós deixar elas aqui, eles vão retornar e retirar todas elas de novo. Não, nós vamos queimar e ir embora. Vamos sair na madruga mesmo, todo mundo vai estar dormindo lá. Normally, the Guardians' next move would simply be to expel the loggers from their land. But Laercio tells us they're going to do something they've never done before. Bring the suspects to federal authorities 7 hours away. First, though, they have to pass through the town of Arame, a notorious base for illegal loggers just outside of Guajajara territory. In 2018, a tribal leader critical of illegal logging was found dead here. The Guardians wait for the cover of darkness before heading out into enemy territory. Teve como a gente ficar lá, que estava na área dos brancos. Ficou muito perigoso para a gente ficar lá guardando essas coisas. Eles ameaçam a gente sempre de matar nós, né? A gente tem medo deles emboscar, né? Fazer uma armadilha na estrada pra gente e matar nós todo mundo. By morning, the Guardians and their prisoners arrive at federal police headquarters in the city of Imperatriz. When the local media show up, we realize how unprecedented it is for the Guardians to have taken the step of bringing the loggers to authorities. Depois de todos os depoimentos, é que vai ser definido por quais crimes os madeireiros vão responder. Aí nós se sente obrigado a fazer isso, mesmo contra a vontade, que nós não vamos ficar de braço cruzado vendo o destruidor acabando com a nossa vida lá dentro. Ah, tirou, né? Tirou. Então. Mas eu acho que vai continuar igual, a justiça vai levar eles, mas logo vão liberar eles. Logo eles vão estar lá dentro da floresta destruindo de novo, né? E não vai ter uma punição mais rigorosa para eles. Laercio's prediction seems to have been accurate. The next day, the prisoners are released after having been charged with illegally entering indigenous territory, a crime that legal experts tell us is rarely, if ever, prosecuted. The Guardians vow to go right back to work. We, meanwhile, arrive back in New York City just as the United Nations Climate Summit is taking place. As protesters decry Brazil's environmental policies, President Bolsonaro fights back. Ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. While Bolsonaro faces international condemnation over the fires in the Amazon, he does have one staunch ally. With a gentleman who had one of the greatest election wins anywhere in the world, as far as I'm concerned, and he was very proud of his relationship with President Trump. Brazil and the United States are as close or closer as they've ever been. We request an interview with Bolsonaro, but are denied. Instead, the administration offers up Environmental Minister Ricardo Salles, a man ridiculed by environmentalists who call him
the fox in the henhouse. He's been convicted of an environmental crime for altering official maps to benefit mining companies, a charge he's appealing. And since taking office, he has slashed his agency's budget and reduced fines for businesses that commit environmental crime. We spent some time recently with an indigenous tribe, and they told us quite strenuously that they believe that because of your boss's rhetoric, the rhetoric coming out of this administration, they're seeing more and more of what they call invaders. What would you say to these people to reassure them? Some of the indigenous, they do want to continue to be an isolated group, living the same way of living that they used before, and we must guarantee that. There are some other indigenous tribes in different places. They want to have some sort of economic development. You just said some things that sounded reassuring about protecting indigenous tribes who want to protect their own way of life. However, your boss has said a few things that seem quite hostile to indigenous communities. For example, he once praised the American cavalry for doing a better job of wiping out our indigenous tribes than the Brazilian cavalry did many years ago. So if I'm a member of an indigenous tribe, why wouldn't that make me nervous? Well, first of all, we need to make that political statements sometimes, apart from what really happened in government. Let me see if I understand you correctly. You're saying, okay, so Bolsonaro said this awful thing. It's a political statement. So in other words, don't listen to Bolsonaro, trust you and your action. No, not me. He is the big leader. He is the president who's doing the correct things. He didn't do anything wrong. Although sometimes if people take some comments out of the context, how could you take that out of context? It depends. But the problem is when sometimes people put words in his mouth, things that he didn't say. Well, in terms of the future of indigenous populations, the types of things I've heard from President Bolsonaro seem to indicate that he really wants to just integrate them into society. For those who want, yes. Only for those who want to? Because he's used terms like, they're living in a zoo. People sometimes change his phrase or his comments into another situation. I heard from him many times, he's saying, we must guarantee their right of choice. So for these folks, the indigenous tribe that I spent time with, can you assure them that they can go on protecting their way of life and that the government has their back? Definitely. If it's the group's decision that want to continue their way of life exactly as it is, and some sort of assurance that they need for the federal government, that's for sure. Caciques, liderança, comunidade que estiver ouvindo esse áudio aqui. Porque isso aqui a gente não está sabendo o que aconteceu realmente, né? Isso aconteceu por volta de 3 horas. E eu não conheço ele, não sei de onde ele veio. Diz que o menino foi morto, né? A primeira informação que veio é que morreu um branco. Segunda informação que chegou aqui, que morreu um índio também, né? Paulino Guarajara. E o outro índio, muito baleado, né? Laércio também chegou tudo ferido no corpo. Acho que a emboscada que fizeram para nós, eu não sei, já... Eu e o companheiro Paulinho, né, a gente programou uma caçada, né, numa região onde tem muita caça. E que também lá é muito movimentado de madeireiros, né. A gente fez uma varrida lá, né, para esperar as caças. Aí nossa água acabou, nós fomos pegar água numa cacimba lá, para nós tomar água, tomar um banho. Quando de repente
a gente escutou um barulho dentro do mato, vindo na nossa direção, da lagoa. Aí nós pensamos que era caça, as caças que estavam vindo, né? Eu falei para ele, ó, Paulo, as caças tá chegando agora. Aí quando de repente chegou 5 pessoas lá armadas, né, já atirando em nós, já bateu aqui no meu braço, nas minhas costas. Quando eu olhei pro companheiro, ele já estava caído já também, já. Acho que atiraram nele aqui assim no pescoço dele. Aí quando deu uma pequena pausa lá de tiro, foi a hora que eu corri, né? Eu vi que meu companheiro já estava morto. Eu andei mais de 10 quilômetros, uns 12 quilômetros ainda, depois de ferido lá do local, né? Aí de lá, quando eu cheguei na aldeia Guaruru, aí um parente foi me levar na aldeia lá, né, de moto. Fico triste, guerreiro, né? Mas meu primo, né? Além de ser um guerreiro, é meu primo que nós crescemos juntos. Oh, meu Deus. Por favor. Ai. 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 Ai, tu pai catuaba eneveno. Tu pai catuaba eneveno. Tu pai catuaba eneveno. Meu filho morreu por nós tudinho aqui, nessa área aqui, né, defendendo a área. E hoje eu estou aqui sentindo muito falta do meu menino aqui. Eu não estou quase aguentando não, porque essa é minha vida, meu menino, né? Agora eu estou pedindo a justiça. Eu estou pedindo pessoa para tomar providência disso aí, porque não está tendo a justiça. Tá bom, papai, boa sorte aí na luta. Qualquer hora nós se encontramos de novo aí, guerreiro, para continuar essa guerra aí. Só começou, guerreiro. Não, só começou. Isso aí não vai ficar só assim, não. A morte do nosso amigo aí não vai ficar desse jeito, não, guerreiro. Tá. Despite his serious wounds, Laercio stayed only briefly in the hospital for fear of being hunted down in the city. He was moved to a safe house somewhere on indigenous land. A situação é que eles ficam preocupados, né, comigo também. Né? Estão com medo dos pistoleiros me acharem, me matarem. Né? E eles lá também ficam com medo dentro da mata lá, né, que os pistoleiros podem querer matar qualquer um da família para se vingar. Law enforcement visited the Guajajaras in a sign of solidarity and promised to bring those responsible to justice. Se realmente a justiça não tomar de conta, né, dessa situação que está tendo no Araribóia, eu acho que a tendência é ter mais guerra ainda, mais briga, né? Porque eles vão continuar invadindo, né? E nós vamos continuar defendendo, né? Pelo que eu estou, assim, observando, né, do tempo para cá, que isso aí está representando para mim o início de uma guerra.